Eu vou falar de depressão, aí eu tiro as dúvidas. A depressão, ela é identificada como uma patologia. Muitas vezes, relato dos pacientes é que a vida se encontra sem sentido, sem cor, nada que a pessoa faz gera prazer, existe uma falta absoluta de energia, um cansaço, uma desmotivação. A pessoa em depressão frequentemente se sente vazia. Isso pode ser um sinal que faltou algo para incluir, para amar, para aceitar um membro da sua família. Quando falta algo, um elo nessa família, há uma interrupção no fluxo da vida, na linha materno-paterna. Como resultado, um dos sintomas psicológicos é a pessoa se sentir incompleta e, por isso, triste e, por isso, depressiva. Portanto, é uma doença sistêmica, onde está relacionada ao sistema familiar. Quando não tomamos os nossos pais, quando não os aceitamos, podemos ficar depressivos. A pessoa deprimida é, em geral, aquela que não tomou um dos pais. Em relação à depressão, podemos ver um ou ambos os pais foram rejeitados por essa pessoa, ou que o acesso a um desses pais, ou até mesmo dos dois, foi impedido. Não importa qual foi a razão. Por exemplo, quem rejeita ou julga os seus pais, independentemente do que possa ter feito, costuma se sentir incompleto e perdido, e assim pode sim entristecer e se sentir deprimido, sem força, sem vontade. Em vez de aceitar os pais como são, os filhos às vezes costumam avaliá-los, julgá-los, né? E acabam, muitas vezes, né, achando que os pais devem alguma coisa para eles. E aí eles falam: ah, eu não gosto disso de você, portanto você não é meu pai. Ou, ah, você não me deu aquilo que eu precisava, portanto você não é minha mãe. E essa é uma distorção absoluta. Lembra, os pais dão aquilo que podem. Eu sempre falo, né? Os pais dão aquilo que podem. Você depois conquista o resto. Então, os pais, eles acabam sendo cobrados desses fatos. E os pais só se tornam pais porque conceberam aquela criança, nasceu. O resto, o filho que tem que correr atrás, né? Quando olhamos a depressão através de um sistema familiar da pessoa, a gente pode encontrar diversos tipos de emaranhado que ferem as leis do amor. Por exemplo, na infância, pode ter tido algo com um ou ambos os pais, uma situação de amor interrompido que trouxe uma mágoa, um sofrimento para a criança. Quando não tratada, não vista, ela pode se tornar e ter umas proporções grandes, se tornar uma depressão. A proporção em que a depressão vai tomando, entretanto, não é algo de ser identificado. Veja, gente, tem gente que acorda de manhã, vai trabalhar sorrindo, mas está com depressão. Muitas vezes, para acobertar esse sentimento de tristeza, a pessoa caminha em direção aos vícios. É uma forma de preencher. Lembra o que é vício? Me falta algo, então eu preencho. E esse vício que ele vai experimentar, que ele vai vivenciar, é uma tentativa aí, ó, de preencher aquilo. Mas não vai funcionar, né? Relacionamentos difíceis, distúrbios em relação ao sexo oposto e aos alimentos, o uso de problemático de drogas e muitos outros vícios acabam tomando um papel central na vida desse indivíduo que tem essa falta. Ele assume, né, isso tudo, problemas com droga, problemas com sexo, problemas com alimento, para compensar isso, né? Mas no fundo existe um vazio. A depressão, o Bert fala que não é uma tristeza. Ele fala que é um vazio, é a falta de algo. A depressão inicialmente pode ser resultado de um grande vazio causado por não querer ou não poder tomar os pais, no sentido de aceitar o amor. Seja porque houve um trauma que bloqueou o acesso à criança, aos progenitores, amor interrompido, ou porque a pessoa está emaranhada com um antepassado lá. Quando isso acontece, quando está emaranhado com o antepassado, a pessoa, né, está substituindo por ressonância um membro de alguma geração anterior do seu sistema que não quis ou não pôde tomar alguém. Então, às vezes, a depressão é por, né, estou identificado com aquele que não pôde ter.
Uma mãe que foi violentada, por exemplo, por um familiar que não quis ter o filho, fruto dessa violação. O filho abortado, né, assassinado ou esquecido, que não quer tomar o lugar dos seus pais, um dos pais que tem um filho fora do casamento, que não quer reconhecê-lo, aí o outro se identifica com esse irmão que foi abortado, com esse filho fora do casamento e deprime. Então, a depressão, às vezes, é para olhar para quem foi excluído, um irmão morto que não é reconhecido, um irmão de um casamento, de uma relação fora do casamento, identificação, né? Estou identificado com a dor de alguém, vou incluí-lo. A depressão pode estar encobrindo também uma raiva, raiva de alguém que eu amo, mas como eu amo, eu engulo e isso vai me consumindo. E aí tem o quarto tipo de raiva, mas eu vou falar sobre isso só na próxima aula, porque dali a gente termina e vamos para as compreensões de útero, tá? Então, só para a gente entender, a depressão ela acontece quando me falta algo, é um vazio. Normalmente, tá? Quando um dos pais teve aí uma relação desafiante, um amor interrompido. A gente vê muito isso. é, Se você for observar a depressão nos meninos, normalmente a gente vai olhar quando um garoto ele fica com depressão, isso não é uma regra, tá? Mas eu vejo muito isso. Quando você pega um garoto com depressão, para onde ele está olhando? Para o pai. Quando você pega uma menina com depressão, normalmente ela está olhando para onde? Para a mãe. Não é que ela não possa estar olhando para o pai também, mas normalmente está olhando para a mãe. Os meninos, muitas e muitas vezes, é o pai. Isso é mais comum, né? As meninas, mais dividido. A não ser que o pai foi embora, é uma mãe super protetora. As meninas às vezes olham para a mãe, porque existe, lembra na dinâmica da filha mulher, do filho homem, existe às vezes ali uma cobrança em relação a essa mãe. E também por identificação a alguém. Às vezes, um irmãozinho que morreu, quando o irmão morre, por aborto provocado ou espontâneo. Quando é espontâneo, a pessoa não sabe, né, conscientemente daquilo, não se fala daquilo, não se inclui aquilo, mas a criança entristece. Às vezes ela fica fora do lugar dela porque ela sabe que ela está no lugar que não é dela. E aí falta algo. E a criança, ela deprime muito cedo. Você vê muitas crianças pequenas agora com depressão, né? E também por raiva, tá? Que eu amo muito você e eu deprimo porque eu engulo aquilo, ok? E aí a gente vai parar aqui e vou fazer as perguntas. Quem, quem que tá aí com a mãozinha levantada? Flávia e Juliana. Quem levantou primeiro? Eu. Então vai. Então vai. A Ju, o que eu queria saber em relação a quando você falou do caso do rapaz que o pai ficou cego e tal, ele não chegava perto mais, e na dinâmica, ele teve o ataque epilético. Quando Uhum. acontece isso, é o momento de parar a constelação? Ou É, porque se a pessoa não está acontecendo isso porque ela não está dando conta de ver, não, é ou se comum manifestar. É comum manifestar. Tudo que está impregnado no corpo é comum manifestar na constelação, tá? É, e aí, ela não vai ter um ataque epilético ali, não é isso, mas ela vai sentir as vibrações, o tremor. Isso é bem comum, tá? O que que a gente faz? Nada, deixa passar. Respira, deixa passar. Continua. Você não precisa falar uma palavra. Deixa, coloca o representante olhar ali para onde está olhando, que nessa hora deve estar olhando para o assassino, ou para o evento que deixou com a vontade de matar. Deixa olhar, reconcilia, que na hora que reconciliar isso tudo passa. Qual é a hora de parar?
Gente, vamos lá. Qual é a hora de parar uma constelação? Quando vítima e perpetrador se reconciliaram. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, não conseguiu, aí é hora de parar. Tá. Aí você fala, vou deixar em processo. Por quê? Porque não acabou. Mas Uhum. depois que você fechar a constelação, aquilo continua, Tá. reverberando, entendeu? Uhum. Outra coisa, é, o que é vícios para a constelação familiar? Oi? O que é vícios para na Ah, constelação familiar? dei na aula passada, Juliana. Você não estava? Tava, mas eu perguntei, você falou que era para depois. Mas é porque eu quero saber o quê? Porque vícios, para mim, tem várias coisas, até a língua é um vício. Qual? O que que você falou? Ali, eu não sei a questão assim do o que que é vício, por exemplo. Porque para mim até a língua é vício. Da pessoa que Língua. fala mal da outra, a pessoa que fala mal da outra, Ah, eu não sei se vem é, no padrão, essas não, questões aí, eu já não sei. não. Vício é toda atividade que me causa uma dependência para eu me sentir completo. Sexo, tela, videogame, jogos, jogo eletrônico, jogo de poker, jogos, drogas, né? Alcoolismo, tabagismo, Comida. Com- academia. Comida é? Comida não é vício, comida é compulsão. Compulsão, Come né? é outro norte, tá? Academia. Aqueles caras que ficam 4 horas na academia, meu, falta alguma coisa ali, além de um parafuso, né? Porque eu não consigo imaginar como alguém consegue 4 horas na academia, né? Brincadeira, né? Brincadeira. Mas assim, essas pessoas que precisam todos os dias estar na academia, nadando, correndo, porque precisa encher de adrenalina, precisa encher de endorfina, precisa encher de serotonina, precisa encher de dopamina, precisa encher, tá faltando algo. Agora, fofoca é vício? Não, Eu não é. Fofoca não é vício, tá? padrão, né? Fofoca pode ser várias coisas, né? A pessoa que ela Isso. faz fofoca, ela olha para fora, ela não olha para dentro, né? Então ela é uma pessoa julgadora, é uma pessoa crítica, isso deve ter no sistema dela, ela deve ter passado por aquilo. A fofoca pode ser um nível de pertencimento, porque quando você tem fofoqueiro, você sempre vai estar com outra fofoqueira fazendo fofoca junto. Com certeza traz uma desordem, um desequilíbrio, né? É, E não é um vício, é que traz um ganho para ela. Que ganho é esse? Eu não faço ideia, né? Mas talvez o ganho de pertencer, talvez o ganho de. Aí tem assunto com as amigas, faço parte então disso aqui. Aí quando ela chega, todo mundo vai falar com ela, porque ela sempre tem uma fofoca, aceitação. Mas isso, não, né?